Vou começar medindo a parede para colocar antes de tudo a barra, porque quando coloquei a anterior tive que colocar no teto. É bem provável encontrar uma viga aqui. Então, para evitar depois danificar o papel de parede, o que vou fazer é primeiro deixar os furinhos feitos. Mais ou menos onde vai ficar a barra, bom, na verdade, exatamente onde vai ficar a barra, e depois colocar o papel de parede. Olhem que lindos os acessórios e eu gostei muito da barra. Para medir direitinho, primeiro precisamos colocar o terminal, então vamos colocar os parafusos que vieram, são esses aqui, digamos que eles não têm cabeça dos dois lados, é só parafuso, né? Então a gente pode parafusar desse jeito. Reparem que isso vai ficar assim depois na parede, como as veias ficam marcadas assim, fica muito legal. Agora faremos o mesmo do outro lado. Pronto, já temos os dois. Certo, antes de colocar qualquer coisa, vou testar com a cortina e vou explicar para vocês o porquê. E acontece que esse pedacinho aqui, claro, encosta na parede e ali sobra mais um pedaço de cortina, então vou ver como fica visualmente com a cortina. Porque senão eu cortaria a barra. Puxo para um lado, sim, acho que vou cortar a barra. Esses 10 ou 12 centímetros aqui. Naquele lado fica estranho e desproporcional. Se tivéssemos a margem do outro lado ou a porta estivesse centralizada seria melhor, mas como está colada na parede, o melhor é cortar. Como disse, estamos fazendo tudo isso antes do papel de parede. Basicamente porque, se depois encontrarmos uma viga, vamos ter que fazer os furos de novo e o papel de parede seria danificado. Então vamos medir primeiro e nos certificar direitinho. Tivemos sorte, pois não acertamos a viga. Da outra vez, ao instalar a cortina, pegamos todas as vigas, especialmente uma que atravessava. Na sala de jantar também. Também tivemos muita sorte na sala de jantar. Isso aqui já está preparado para colocar o papel de parede e depois a cortina. E aqui eu tenho o papel de parede que vou colocar. Vejam como é bonito, posso mostrar para vocês. Já está aberto porque eu já abri um dos rolos, é lindo, faz uma imitação de bambu que eu adoro, dá um toque de cor sem ser muito carregado. E é que o estilo do quarto eu quero que esteja bem alinhado com o estilo balinês japandi que estou dando ao apartamento. Primeiro vamos cortar o papel na medida, aplicar a cola e colar. O que acontece é que estou pensando em começar daqui para lá, para que o corte, mal feito por assim dizer, fique naquele canto. Vou cortar um pouco mais comprido do que a medida certa para depois finalizar e aperfeiçoar com o estilete quando já estiver colado. Vamos fazer uma linha reta para cortar um pedaço de papel e assim a próxima faixa que cortarmos. Assim já vai ficar com a linha perfeita para que fique na altura da próxima. Cortamos um pouquinho aqui e um pouquinho na parede, agora mesmo estávamos terminando de cortar, basicamente para deixar menos sobra e assim não ficar tão difícil de colar. E depois vamos cortar certinho na linha, mas só vamos fazer isso quando estiver completamente seco, senão pode acabar quebrando. Vou colocar os suportes na parede. Tentei cortar o papel por aqui, mas ainda não está seco, então vamos esperar mais um pouquinho. Se não, tudo bem, amanhã também não tem pressa. Agora aqui, nesta parte do suporte, vamos colocar dois parafusinhos e aqui temos a cortininha que vamos colocar que ainda não está aberta. Eu a abri antes para fazer as verificações e tudo mais. Eu adoro essa cortina porque ela é translúcida, deixa a luz do sol entrar, mas cobre o suficiente para que não se veja nada. Digamos que, como dá para a varanda, acho que é a cortina perfeita para esse quarto. É muito importante, quando compramos uma cortina, lavá-la antes de fazer a barra, basicamente porque ela pode encolher um pouquinho. Diante da possibilidade de que possa reduzir o tamanho, lavamos e, uma vez lavada, tiramos a medida e então fazemos a barra. Já que está tudo espalhado aqui, vamos tirar deste lado e a cortininha. O modelo Cambria mede 1,40 por 2,80 metros.
Reparem no que eu digo sobre a luz. Ela cobre o suficiente para te ocultar do lado de fora, mas deixa a luz entrar perfeitamente. Eu gosto muito da combinação entre a cortina e o efeito de bambu na parede, uma mistura de texturas muito bonita. E agora vamos consertar a barra da cortina, e para isso eu tenho isto aqui. Isto aqui é uma fita que, ao passar o ferro, faz a barra da cortina. A gente coloca, passa o ferro e ajusta a cortina na altura desejada. Achei uma invenção incrível na seção de cortinas da Leroy Merlin. Vamos medir o quanto precisamos cortar. Agora vamos usar isso que mostrei, que serve para fazer a barra sem costura. Mas antes, para facilitar para mim, o que eu vou fazer é dobrar toda a base a 1,5 cm e passar o ferro. E assim, depois que eu tiver passado tudo direitinho, vai ser mais fácil fazer a bainha. Agora já temos tudo passadinho. Agora vamos pegar a fita, vamos abri-la. Se vocês repararem, essa fita é dupla, esta daqui e esta daqui. Vamos tirar esta e essa é que vamos colar. Vamos colocar por aqui. Vamos tirar mais um pedacinho, colocamos assim, dobramos e vamos passando o ferro. Reparem que fica totalmente preso, fica uma bainha perfeita, praticamente parece que está costurada. É muito importante que a gente confira se está exatamente na medida certa e que não passe nem mais comprido nem mais curto. Assim a gente teria isso, né? Vou passar o ferro mais uma vez e já vamos pendurar. Veja como a parte de baixo ficou ótima, parece costurada. Sinceramente acho uma invenção incrível. Antes de cortar a outra, vamos conferir como ficou essa aqui e olha só como ficou certinho, alinhado com o chão, sem arrastar e perfeito. E agora vou mostrar para vocês uma das joias da coroa, que é a luminária que vamos instalar. Bom, luminária ventilador. Aqui temos o ventilador que vamos instalar, que também é luminária. Combina muito com o papel de parede, tem cores bem parecidas, além disso, adoro o estilo. Bom, agora vamos montar e vocês vão ver melhor, ele é silencioso. Uma das coisas mais importantes é o consumo, ele consome bem pouco. Ele tem a opção verão e inverno, as pás giram para um lado no verão e para o outro lado no inverno. Quando montarmos, vocês vão ver e eu explico tudo melhor. Já desparafusamos a luminária antiga, vamos tirá-la da fiação e colocar a nova. Já está tudo bem ajeitadinho e agora só falta o nosso ventilador lindo para ficar maravilhoso com o resto do quarto. Tcharam, tcharam, tcharam. Ah! Que lindo! Vamos experimentar. Uau, que legal! Ó, que ventinho gostoso! Tenho que dizer que este quarto é o quarto mais quente da casa, porque pega sol o dia todo. Na verdade, é por isso que foi colocado neste quarto. Dá para sentir a brisinha agora, né? Dá para sentir, dá para sentir. Sim, dá para sentir até aqui na sala de jantar. Bom, então já fizemos uma grande parte do trabalho no quarto que tínhamos planejado. E agora vamos para a cabeceira que eu vou explicar o que vou fazer. Acontece que, como vocês sabem, eu estive fazendo um pouco de entalhe em madeira, fiquei fascinada, adorei, comprei as ferramentas também para praticar aqui em casa. O que acontece é que eu adoraria fazer essa cabeceira de madeira entalhada, mas acho que eu levaria uns 3 ou 4 anos no meu ritmo, com o tempo que eu tenho demoraria muitos anos. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. Se eu não posso fazer para dentro, vou fazer a madeira para fora. Vocês dirão, não sei ao certo do que você fala, é melhor eu mostrar. Tchanana, olhem só o que eu tenho aqui.
É basicamente um molde em relevo, ou seja, eu coloquei um produto para ficar em relevo e passei um pouco de tinta de forma esfumada. Vou explicar como eu criei esse efeito e vamos fazer o passo a passo para criar uma cabeceira entalhada sem precisar entalhar. Eu chamo de entalhado, por assim dizer. Mas na verdade o que temos aqui é trazer o desenho para fora para que a madeira fique por baixo, sabe? E assim dá esse efeito entalhado, para criar um efeito ainda mais entalhado. Poderíamos lixar e fazer um pouco de degradê ou trazer um pouco mais o desenho para fora. Mas vamos por etapas. O que eu usei para fazer isso? Daqui que é tão resistente? Porque, olha só, eu bato com força com a mão e vou me machucar antes que isso quebre. Isso, mesmo que a gente passe um pano por cima, bata com o travesseiro e tudo mais, não vai sair? Basicamente, para este exemplo, e o que vou usar para toda a cabeceira é isso aqui, que é uma massa de preenchimento para madeira, ou seja, eu peguei essa massa, coloquei um molde e preenchi esse molde. Eu tirei antes de secar, então ficou como vocês viram, depois de 24 horas seca completamente. A única coisa que faço é pegar uma esponjinha, bom, pode ser uma esponja, pode ser um acessório, o que for. E fui passando assim, basicamente para que não fique tudo muito pintado, mas só um pouquinho na parte superficial. E então conseguimos esse efeito aqui, que é outro molde que eu fiz para testar vários. Esses moldes eu já tinha e ainda estou em dúvida se vou fazer eu mesma ou se vou usar um pronto. E essa seria mais ou menos a ideia da minha madeira entalhada, entre aspas. Outra opção para evitar complicações com a massa é simplesmente pintar. Pegamos o molde e pintamos. Depois de lixar a cabeceira, aí sim já podemos colocar o molde. No meu caso, eu gosto muito desse efeito entalhado e tudo mais, adoraria poder fazer, mas não tenho tempo. Vamos buscar essa alternativa. Eu escolhi uma massa para madeira, basicamente para fazer o relevo, porque essas massas são usadas para consertar móveis e coisinhas assim. Você pode dar 1 centímetro de espessura, pode parafusar, pregar e tudo mais. Então ela é super forte, super resistente, claro, afinal é para consertar móveis, então tem que ser resistente. Primeiro vou lixar com uma lixa de 80, de grão 80 e depois vamos diminuindo. Mas como tem que tirar todo esse brilho, então tem que começar forte. Vamos tirar esse perfilzinho metálico que basicamente está parafusado por trás. Essa cabeceira, já falei alguma vez, foi passando de mão em mão. Era da chefe da minha mãe e então ela deu para a minha mãe. Minha mãe não ia usar porque não era do tamanho da cama dela e então me perguntou se eu queria para cá, para o apartamento. E a verdade é que eu gosto, é uma cabeceira que eu gosto, mas acho que poderia ser muito mais moderna ou se adaptar muito mais ao estilo que eu gosto. É uma madeira boa, é pesada e dá para notar a qualidade, então tinha que aproveitar de qualquer jeito. Fazendo uma transformação express, podemos deixá-la como nova sem precisar comprar outra. Olhem só a cor tão bonita de madeira natural que essa cabeceira tem escondida debaixo do verniz. Acabamos de voltar de fazer o exercício matinal e minha mãe está atrás da porta, pronta para ver os avanços do quarto. Ela ainda não viu nada. Bom dia, estou aqui esperando para ver. Que surpresa da crise. Vamos ver. Vamos ver o que você acha. Uau! Uau! Ó. Nossa! Eu não imaginava que o ventilador fosse assim. Uau! Que coisa mais bonita. Que incrível, né? Incrível, né? Olha que bonito, né? O papel, no fim, teve que ser assim. A razão, né? É que minha mãe queria que eu colocasse ali. Na frente com a cabeceira, mas aqui também está ótimo, viu? O papel nem foi tão inventado, né? Na verdade, esse papel é bonito, né? É muito bonito. Muito bonita. Eu adoro a combinação das cortinas com a cor e o papel ficou incrível, lindo. Só falo quando acabar. No final tem que ficar espetacular. E depois do passeio vou continuar. Bom, vamos continuar com a cabeceira que temos que terminar hoje. Bom, pelo menos deixar ela lixada. Ontem fui até a Leroy Merlin e comprei o removedor, porque assim podemos ir um pouco mais rápido para lixar, já que esse acabamento que a madeira tem é bem resistente, porque é o que vem de fábrica, né? Então, para ir um pouco mais rápido, para não ficar tanto tempo lixando uma camada bem grossa de removedor, primeiro lixamos, aplicamos o removedor, esperamos e retiramos com espátula.
Certo, e depois de algumas horinhas, isso já está lixado e agora está dessa cor porque eu passei um paninho para limpar. Aqui já está secando e agora vou passar uma lixa fininha porque agora está áspero. No final, as lixas que usamos eram bem grossas, de um grão grosso, então agora vamos passar uma lixinha fina. Certo, então agora vamos começar com os moldes. E eu medi o centro um pouco alto, digamos assim, e também na largura. Vou começar de cima, digamos que aqui vou fazer como se fosse uma flor. Eu testei de várias maneiras e a opção mais simples de aplicar é com a espátula. Então vou aplicar com a espátula. Perfeito, fica lindíssimo. Alguns moldes eu estou recortando para facilitar e para não sujar o anterior. Assim está ficando o desenho. Eu segui a linha por aqui. Meu pai dizia para eu fazer simétrico, ou seja, esse mesmo lado para o outro lado, mas eu gosto de assimetria, então vou fazer assimétrico. Eu não. Ele gostava mais simétrico, mas enfim, como existem muitos gostos, agora vou continuar com essa e as próximas flores, então vamos fazer o mesmo ao redor e partir para a próxima florzinha. Na verdade, se não encontrarmos um molde que gostamos, sempre podemos fazer um nós mesmas com etileno acetato de vinila. Agora vou repetir o desenho da florzinha deste lado. Estou usando massa pronta para uso porque como precisamos manter a mesma textura o tempo todo e temos que ser rápidas, nesse caso é melhor que seja pronta para uso. Com essa massa podemos chegar até 1 centímetro de espessura, mas claro que não vamos chegar a 1 centímetro. Só de ficar um pouco em relevo já está ótimo e bonito. Olhem como isso vai ficando, fica lindo. Agora estou começando a ter dúvidas porque tenho um molde para colocar em todo o perímetro, mas acho que assim eu gosto muito. Quando tudo estiver pintado de branco ou com um toque de cor, vai ficar ótimo. E não sei se vai destacar, porque se eu não colocar nada aqui, o interior vai destacar mais. Não sei, a ideia era colocar isso em toda a cabeceira. Vai ficar muito carregado, não vai? Talvez fique exagerado. Bom, e agora já temos tudo prontinho, né? Já colocamos tudo e no final decidi não colocar nada no perímetro porque acho que vai ficar melhor assim. E agora temos que esperar secar completamente antes de passar o verniz e a tinta, então é isso, vamos esperar algumas horinhas e depois continuamos. Bom, chegou o dia de lixar, já está completamente seco, toda a massa que colocamos já secou totalmente e agora é hora de lixar e pintar. Mas vou contar uma coisinha para vocês, um truquezinho que eu acabei esquecendo ontem. Ontem não aguentei esperar e pintei só um pedacinho para ver o resultado, ficou impressionante. Tem que lixar antes, mas só pintei um pouco para testar. Mas enfim, o truquezinho é esse. E é que a madeira, quando a gente lixa, fica suave se a gente lixar com uma lixa de grão fino. Ela fica ainda mais suave se usarmos, por exemplo, o papelão do rolo de papel higiênico. Dá para notar muita diferença entre passar o papelão e não passar. Então, como eu esqueci de passar em toda a cabeceira, vou usar ele em todo esse perímetro. Vejam a diferença entre essa florzinha já lixada e essa que ainda não foi. É bem perceptível. Bom, não só pela cor, que fica mais branquinha e agora vamos pintar, mas também porque só de tocar isso aqui fica bem mais áspero e isso aqui já fica bem lisinho. Fica com efeito mais entalhado depois de lixar. Não fica totalmente perfeito, já que, como se supõe que é madeira entalhada, tem que ficar assim, com algumas imperfeições da madeira. Pronto, já está pronto. E se vocês repararem, eu posso limpar por cima perfeitamente, sem que o pano fique preso. Isso é uma coisa muito importante, principalmente porque, bom, as cabeceiras e tudo vão acumulando poeira. Se estiver em relevo, mais ainda, então podemos limpar perfeitamente com um paninho, sem nenhum problema. E agora o que eu tenho aqui é tinta diluída em água e vou aplicar com isso aqui, que é uma esponjinha.
E isso aqui já está pintadinho, vamos esperar secar completamente e então vamos passar o verniz. Já vai estar pronto, só vai faltar colocar e ver como ficou, porque estou muito ansiosa para ver no lugar, não é mesmo, papai? Sim. E agora, para finalizar a cabeceira, vou passar isso aqui, que basicamente é um verniz branco e acetinado. Então vamos passar em toda a cabeceira e vamos criar aquele tom branco desgastado que a gente tanto gosta. Se vocês repararem, o verniz clareia a madeira, mas deixa as veias aparentes. Então fica muito mais bonito porque a madeira fica esbranquiçada, mas ainda dá para ver perfeitamente o relevo das flores brancas. Agora sim, já está pronto e vamos esperar secar completamente antes de colocar. Olha só, esse brilho acetinado fica lindo. Uau! Lindo. E depois de colocar alguns detalhes, este seria o resultado final. Meu pai vai cuidar da parte das tomadas, das caixinhas, na verdade vamos trocar todas essas. Assim vai ficar super bem combinado a parte do banheiro, tem muitos tons que são assim, tipo bege, então vai ficar fenomenal. E vamos usar o mesmo para todos os quartos e todos os ambientes e nós vamos começar com o rebaixamento do teto. Aqui tínhamos e temos, mas está meio destruída porque tentamos tirar uma cornija. Essa cornija, além de que ficava bem feinha, tinha vários buraquinhos e estava bem ruim e por ali não tinha. Como fizemos a fiação nova, precisávamos achar uma forma de tampar. E a solução que encontramos foi fazer um rebaixo, que é com drywall, fazer uma espécie de caixa que se ilumina e ao mesmo tempo ter uma iluminação indireta e deixar tudo bem bonito, também nos permite esconder algumas imperfeições, sejam os tubos, a cornija ou até mesmo os fios, 4 fios de luz que estão soltos por aí. Vamos começar por esta parede aqui, já que naquela ali estão todos os móveis e ainda preciso decidir sobre o mobiliário. Bom, na verdade eu já decidi, mas depois eu explico para vocês, tenho tudo anotado, então vamos começar por aqui. E uma coisa boa de a cornija já estar pronta é que vamos poder seguir a mesma linha da cornija. Assim, já temos uma linha reta, caso contrário precisaríamos usar um nível a laser e traçar uma linha reta para instalar os ferros, mas assim já está pronto. Assim economizamos trabalho, aqui meu pai já fez o buraco. A ideia é colocar este aqui no teto, que vai ficar, digamos, colado no teto, tá? Eu coloco aqui para que fique preso. Este vai na parede, vai ficar assim na parede. Então aqui eu vou colocar uma placa de drywall, que já vai ter outro ferro colocado igual a este, mas ao contrário. Então, ao colocar essa placa que vou fixar aqui, vou ter essa parte de baixo para poder colocar outra que saia para fora e assim fazer o rebaixo. Ou seja, aqui vai ficar a placa já com o ferro. Vou ter isso aqui, vamos fazer alguns pontos de união para que fique mais firme e depois vamos parafusar a base aqui. E então vai ficar como um quadrado aqui e aqui, um que vai sobressair. Primeiro furamos o metal e usando esses furos como referência fazemos os da parede. Por isso precisamos preparar várias furadeiras, vamos! Colocação do próximo ferro que vai em seguida do que já colocamos. Podemos colocar o da parede agora e terminar essa parte, o que acha? Colocamos só o da parede ou toda a fileira? Vamos lá! Para
Aqui vou precisar do nível a laser, se vocês repararem, coloquei ele aqui para manter a linha reta, já que não temos cornija aqui. Meu pai já está colocando rapidamente a nova caixinha da sala de jantar. Vamos ter várias formas de acender e apagar a luz da sala de jantar. Uma é essa e a outra está ali. Só faltam esses furinhos e colocar aquela peça. E já vamos para o próximo passo. Aqui eu tenho um exemplo, e é que isso aqui vai vir, deixa eu ver como eu mostro com uma mão só. Isso vai ser preso aqui e por baixo vai ser unido com uma barrinha de ferro para dar mais estabilidade. Mas digamos que isso vai ficar assim, essa gaveta assim, e depois por baixo vai outra. A ideia é que isso agora vai subir até o teto. E então aqui tem que ter um perfilzinho que acho que vou colocar antes de instalar. Vou usar isso para medir os perfis, mas antes de colocar, deixa eu ver se consigo explicar. O que vou fazer é colocar. Vou medir aqui bem certinho no milímetro para marcar a altura desta placa, porque eu cortei, mas ela está um pouco comprida. Então se não estiver exatamente na medida, depois não vai encaixar. Vou parafusar este e usar o outro como reforço. Era isso que estava explicando para vocês. No vídeo mostrado, eles colocavam em outro sistema sim, então vou optar pelo meio termo. Vamos começar a parafusar e tirar algumas medidas. Vou colocar esse ferrinho na horizontal, assim digamos ali em cima, e esse vai ser o que vai marcar a altura do próximo. Eu ia cortar isso com a tesoura, mas acabamos usando a esmerilhadeira porque estava muito duro. Só para vocês terem uma ideia de como vai ficar, isso vem assim. Mas esse perfil que estou colocando agora já vai ser fixado junto com a placa. Então não vou colocar esse primeiro, vou colocar a placa aqui nesse perfil. E isso depois eu vou colocar aqui diretamente. E esse vai servir como união, como reforço. A questão é que todo esse trabalho estamos fazendo porque é a primeira estrutura que fazemos. Em teoria, as próximas, já com essa medida, já serão suficientes. Ai, acho que isso aqui não vai dar certo para mim, hein? Eu preciso... É que na verdade vendem para as pessoas que montam drywall bom e para quem quiser também, né? Uma maquininha que você passa e ela descasca o drywall. Mas para essa estrutura não quis comprar, não achei necessário. Nossa, então tenho que ir ali no milímetro, o que eu quero colocar é aqui no chão. Mamãe. Agora tem que ir cortando esse pedacinho que não é nada, é uma mixaria. Mas tudo bem. Estamos colocando esses ferrinhos, digamos, mas eles estão partidos só para aproveitar retalhos que eu tenho, só por isso. Na verdade, só parti porque precisava caber no carro. Caso contrário, colocaria inteiro. Para que vocês tenham uma ideia de como vai ficando, seria mais ou menos assim. O planejamento. Este de união é o extra e está preso pela parte de cima. E depois os dois vão estar presos pela parte de baixo. E esse extra vai dar um pouco de reforço. E isso aqui está partido por aquilo que comentei. Para aproveitar esses retalhinhos, como não é necessário ter tudo em uma tira longa, eu aproveito e assim não desperdiço nada. O próximo passo, quando tivermos tudo isso colocado, seria este aqui, que agora vamos fazer uma demonstração para vocês e isso ficaria aí. Sim, essa é de 20, tem que ser de 30, sim. E então tem que fazer esse degrauzinho aqui para que não fique assim e aí por baixo vai ficar fechado. Ou seja, vai ser como a gaveta, por assim dizer, de alguma forma vai parafusar certinho e também no reforço e onde estiver o reforço.
Que por sinal, vamos ter que fazer uma marca ou algo assim, senão não vamos saber onde vai ficar. Você sabe onde podemos fazer uma marca agora mesmo? A gente coloca uma marca na parte de cima, assim, claro, e assim já sabemos onde fica. Para facilitar, faço o furo antes e depois parafuso, pois na hora fica bem mais difícil. Vamos para a segunda rodada? Falta este quarto porque o do fundo já está, só faltam as caixinhas. E acontece que aqui atravessou, bom, sim, atravessou todas, mas aqui justamente estavam as placas que colocamos, que tinham esses formatos tão legais que agora não sei onde foram parar. Bom, a gente colocou no último vídeo antes de sair de férias, mas caiu um pouquinho por aqui. Eu disse, olha, vamos tirar elas porque estavam me atrapalhando para colocar isso. E isso é algo que a gente tem que levar em conta, que às vezes colocamos coisas que depois nos impedem de colocar outras coisas. Então tiramos, vamos dar uma lixada na parede e tudo mais, vamos colocar, terminar a pia e depois vamos colocar elas de novo. O que foi? Ei, Olá! Cheguei agora e já me colocaram para trabalhar sem nem oferecer um café. Nossa, então bem-vindo ao clube. Olhem só, que maravilha de tomada nova, essas que eu comentei que são da Nissen, são exatamente muito parecidas com a cor da cozinha. Olhem assim, de lado, que legal. Ainda não trocamos aquela? Vou gravar para vocês. Como se troca passo a passo uma tomada, nesse caso, né, para dar um visual mais moderno. Que bom que esses na verdade não são tão antigos, trocamos eles relativamente há pouco tempo, mas é que esses são tão bonitos e além disso a cor combina tão bem. Olhem como fica visto daqui, o conjunto todo fica muito mais discreto. Antes chamava muita atenção, agora está bem mais integrado ao design da cozinha. Ficam super elegantes, muito integrados. Além disso, eu gosto do detalhezinho, não sei se você reparou aqui. Toda a lateral tem essa parte meio metalizada, como se fosse de metal. Estamos instalando todas as tomadas e interruptores da Nissen. E olha assim, tem muita variedade de cores e isso foi o que eu mais gostei, principalmente por causa da cor. Como fica com a cozinha, fica impressionante. E esse detalhe, esse brilho daqui que às vezes aparece com a luz refletindo na parte metálica, fica lindíssimo. Agora viria a moldura, né? Mas pensamos que talvez se colocarmos a moldura vai dificultar muito o acesso para fazermos os acabamentos com a massa de drywall, então vamos fazer os acabamentos primeiro e depois colocamos a moldura.
Trouxemos esta placa de drywall porque é isso que vamos colocar na parte de baixo. Já temos quase tudo pronto, o perímetro com massa, mas faltou uma parte, então precisamos comprar mais massa. Para que vocês me entendam. Isso vai ficar em cima, bem no canto, e aqui vai ter um perfil que vai fazer com que fique oculto, né? Como se isso fosse uma peça só. E aqui vai a fita de LED, aqui um pouquinho mais para trás, e isso vai ficar bem colado na parte de cima, vai ficar mais ou menos assim, não tanto uma quanto a outra, essas são as duas de exemplo. Mas agora vamos colar esse pedacinho. A ponta é metálica. Sim, eu disse. Então, como eu estava falando, esse é o pedacinho que acabamos de cortar, vamos colar ele aqui. Se repararem, fica uma borda ao redor do perímetro que será finalizada em todo o canto. Se vocês repararem ali, ficamos sem massa e não conseguimos passar. Tudo isso já está pronto, fomos ontem à tarde comprar. Então vamos começar por aquela parte ali. Aquela luz, vamos fazer um pequeno corte, uma canaleta até em cima e é isso, ali vai ficar a fita de LED. Ontem, em uma loja, encontrei isso que será ótimo para mim. Deixa eu ver, protetor de feltro. E é bom porque são de policloreto de vinila, não são daqueles típicos que costumam vender tipo de tecido e eles são bem assim, como se amortecessem. E eu quero isso para o sofá, porque como ele é antigo, acaba soltando um pouco de ferrugem e como, claro, o piso é novo, eu não gostaria que estragasse. Minha mãe diz que os outros são de feltro, mas a questão é que eu comprei esses para o sofá e acho que eles têm o tamanho certo. Sim, perfeito. Vou colocar esse com adesivo, a gente levanta. Faço isso porque meu pai está com a escada. Pronto, terminei de colocar todos. Eu estava fazendo com a espátula grande, mas estou tentando aplicar o produto com a pequena e depois aperfeiçoar com a grande. Porque se não fizer diretamente com a grande no teto, é impossível. Olha só como estamos ficando com a massa corrida. Se você acompanha a obra desde o início, deve se perguntar como é possível se já nivelamos o teto? Por que estamos passando outra demão? É que tem uma parte que está lisa e tem outra parte onde tivemos que derrubar várias paredes e acabou ficando desnivelada. Então o que estamos arrumando são essas paredes desniveladas, que principalmente é a parte ali de cima. Já passei a lixadeira, mas ainda faltava e estava lisa e ficou lisa. O problema é que não ficou nivelado, então agora tenho que adicionar um pouco mais de massa ou argamassa para poder nivelar e não ficar aquele pequeno degrau aparente. Enfim, é assim mesmo. Temos receio de que a luz de LED evidencie os defeitos do teto, já que a luz indireta torna todos os erros visíveis. Então queremos deixar o mais perfeito possível. Bom, já voltamos do almoço, hoje almoçamos fora porque é um dia assim um pouco especial. Bom, também não é que tenhamos comido algo muito chique, porque estamos vestidos para o trabalho. Então fomos a um lugar que fica pertinho daqui. E a questão é que vamos continuar. Na verdade, o próximo passo seria lixar tudo, mas como não está 100% seco, o que vamos fazer é colocar as molduras e depois lixar como der. Não temos muita opção, é fazer isso ou não podemos continuar, então temos que nos virar como der. Primeira placa do teto, vamos ver como fica. Esta é a de testezinha? Toda a ajuda que recebermos é bem-vinda. Estamos localizando o ferro porque fizemos uma marca e tudo mais, mas enfim, na verdade é outra opção, né? E seria com esse ímã que localizamos o ferro e então colocamos o parafuso ali. O fato é que quando está colocado não é tão difícil colocar os parafusos, porque você pode fazer força por baixo. Do outro jeito é um pouco mais complicado, mas tá vendo? A gente localiza e então coloca o parafuso.
Vai ficando assim, já temos uma fileira que colocamos e agora falta a próxima. Está dando um pouco de trabalho, mas tudo bem, depois eu explico os problemas que tivemos. Vejam como está ficando. Já temos tudo por aqui, por aqui, por aqui, por ali e falta só esse pedacinho aqui. Já não quero mais ver isso. Eu também estou ansiosa. Não colocamos aqui porque ele consertou hoje cedo e estou esperando secar para lixar e passar outra demão. Então isso vamos deixar para amanhã, mas vamos terminar de colocar esses perfis aqui. Imaginem quando a luz estiver instalada, já dá para ver como vai ficar. Incrível. Hoje ficou muito, muito, muito bom. Como ficou, mãe? Maravilhoso. Espetacular, espetacular. Não tanto, não tanto. E isso aqui é para fora, por isso esse pedaço não tem nada colocado. Esses são os avanços de hoje. Por aqui, por ali. Amanhã continuamos com o mesmo. Preciso explicar algo que meu pai fez. Temos que ir à ferragem, as caixinhas já estão prontas, só falta colocar, bem, já ao final, né? E no banheiro vou mostrar para vocês como ficam os novos, que ficam impressionantes. Bom, aqui na verdade é xananá, era o outro. Ai caramba, não tem luz. Esse sim eu deveria ter... Epa, olhem como ficou, que coisa linda. Esse e o de baixo. Essa escova de dentes é de limpeza, tá? Não estamos usando ela e essa a gente deixa por aqui e essa assim. E reparem como fica integrado no banheiro, que é lindíssimo com a pedra e tudo mais, e esse com a luz indireta e o de baixo. Não consigo mostrar melhor porque o móvel atrapalha, mas olha como era bonito. Fica muito mais bonito do que na cor branca, porque combina muito bem com a pedra. Estamos abrindo espaço por aqui, tirando isso dali, levando para lá. E por aqui também encontramos várias coisas na varandinha ou no terraço. E é que precisamos liberar espaço para colocar as placas de drywall, mas não só as que vão aqui no rebaixo, como também quando for fazer a estrutura, toda a estrutura da televisão. Então é melhor já deixar uma orientação mais ou menos, para depois poder colocar toda a estrutura e as placas sem que nada atrapalhem. Por fim, coloque a última placa, esse pedaço que falta. Eu ainda não testei, experimenta para ver se está certo. Precisa encaixar agora. Deixamos esse pedacinho perfeito, né? Que olhar, deixamos esse pedacinho. Porque já falei, foi um pouco difícil porque a parede não estava nada reta, então ajustamos até deixar um pedacinho. Esse outro erro que cometemos foi não colocar ferro em toda a estrutura, mas sim ir colocando só em alguns pedaços, como retalhos. E acho que deveríamos ter feito isso de outra forma, ou seja, colocar ferro em todos os lugares. Porque como não sabíamos exatamente onde iriam ficar as divisórias, por exemplo, sim, não sabíamos onde iriam ficar as divisórias. Por exemplo, essa ficou ali, onde não tem ferro, e na próxima teremos dificuldade para fixar, parecendo que está flutuando. Então tínhamos que ter colocado em todos os lugares. Não pensamos que isso fosse nos influenciar na hora de colocar, porque também pensamos que não vamos colocar seus meninos em todos os lugares. Mas como você também não sabe onde as placas vão cair, então se tivéssemos pensado nisso desde o começo, teríamos começado a colocar as placas de lá para cá. Enfim, com a pressa, não? Às vezes você acaba deixando passar algumas coisas. Se tivéssemos colocado em todos, é a nossa primeira vez fazendo isso, da próxima vez faríamos muito melhor. Ou não, não sei. Depende da parede e de como ela estivesse. E bom, ficou assim embutido. Bom, ainda não terminei. Faltam muitos detalhes, principalmente de acabamento, mas vejam como está ficando.
Acabamos de chegar no apartamento e olha só o que chegou bem na hora que a gente estava chegando. Olha, nem parece coincidência. Ai, que linda ela é, mas eu não aguento. Nem ia gravar, mas decidi gravar porque vamos ligar agora e ver ao vivo. Não sei se vocês adivinham o que é. Vamos ver se agora acendeu e se conseguem ter uma ideia melhor. Ai, que linda, que linda. Vamos ver com a luz. Ai, que coisa maravilhosa. É bastante realista. É super autêntica, é muito bonita, né? Depois eu explico pra vocês. Amanhã eu explico. Queria que vocês a vissem. A gente volta outro dia, Cristina. A questão é que funciona bem. Vamos começar a liberar essa área aqui, que é a nossa área de trabalho, e está toda cheia de coisas. O tapete que queimou, bom, que queimaram. Acho que não mostrei, mas sobre o buraco me sugeriram virar o tapete. Veja o buraco, dá até para colocar o dedo. O que eu posso fazer é cortar e tirar 2 tapetes daqui, cortar bem aqui, justamente por esse buraquinho que fica mais ou menos no meio, e aí eu teria 2 tapetes. Mas enfim. Coloca um vaso em cima e ninguém nem percebe. Ai, não sei. Marcamos o meio da lareira, o meio da televisão, isso só para ver se fica centralizado. Mas uma coisa importante é a altura, já que quando você senta no sofá tem que ver a televisão direitinho. E nessa altura eu acho que seria a ideal, apesar de que vai fazer com que a lareira fique um pouquinho mais perto da televisão. Podemos subir isso e manter a mesma margem, 1 palmo já é suficiente, só precisa levantar aqui. A gente estava falando sobre a largura, porque se a princípio a largura dessa estrutura da televisão ia ser de 30, por que ia ser de 30? Porque a gente fez o rebaixo com 30, então ia ficar encaixado dentro do rebaixo. Mas depois de pensar bastante, se vocês repararem, essa lareira é para ser fixada na parede. Você pode fixá-la na parede ou em uma estrutura feita por você. Mas fixá-la na parede implica muito menos estrutura, menos trabalho e menos risco também de alguém bater e ela cair, porque vai estar fixada diretamente na parede. Então, o que vamos fazer é dar a largura da lareira, que é mais ou menos uns 14 ou 16 aproximadamente. Essa é a largura que vamos dar para toda a estrutura. Falamos sobre como podemos resolver isso e a solução seria fazer com 16, que é mais ou menos essa largura, aquela pequenininha. Vamos fazer um acréscimo e então o rebaixo vai poder continuar por cima, vamos conseguir arrumar isso ali, não vai ficar feio aqui. Antes, o rebaixo teria LED nestes pontos. Isso até o teto, e agora pensamos que é melhor fazer até o teto. Mas a parte de trás e esse rebaixo continuariam por aqui, então também teria luz em cima da lareira. Exato. E por esses motivos mudamos um pouquinho o design. Bom, na verdade não mudamos o design, simplesmente em vez de ser de 30 vai ser de 16, que é a metade. As lareiras precisam respirar, porque embora essa respiração venha por cima, por trás também tem. Por isso, esses suportes que colocaram já deixaram uma pequena distância para que ela possa respirar por trás, então não tem problema. Já vimos as instruções. Ela é pendurada direto na parede. Vamos começar tirando as medidas. Você achou que eu ia dizer café? Pois é, vamos fazer uns 5 minutos. Acabamos de tirar o rodapé, agora mesmo o alarme. O que acontece é que tive que parar a câmera porque me ligaram do alarme dizendo que havia uma sabotagem e tive que atender as ligações e tudo mais por causa dessa sabotagem. Mas na verdade tem que ligar para que tirem o aparelhinho e depois você faz. Mas como foi tudo tão em cima da hora, não deu tempo para mim. Quando isso terminar, podemos medir e montar a estrutura. Mas você não quer um cafezinho antes, Ivan? Cara, eu não diria não. E uma torradinha, né? Como quando estávamos em Menorca. Esse pedacinho vai para baixo, porque agora eu vou explicar para vocês. Reparem que o de baixo a gente cortou ao mesmo tempo que cortava o da lateral, e é que esses aqui de baixo... Não vou fazer um buraco no chão porque deu muito trabalho para colocar e é muito bonito, e se algum dia eu quiser tirar essa estrutura vai ficar um buraco. Então a gente vai colar com fita dupla face, por isso para dar mais firmeza vamos fixar junto com a parede. Fica fixo e essa parte vai ser colada. Vamos fazer a próxima estrutura e assim vamos vendo como vai ficando.
Depois que as duas estiverem niveladas, vamos medir quanto tem a de baixo. Para essa aqui não colocar por fora, nem estamos fazendo um corte nessa do chão e assim encaixando ela dentro. E esse aqui vai para fora. Reparem que isso já está tomando um pouco de forma, não sei se dá para ver bem, mas isso já está ficando assim. Ainda não fixamos nada, mas estamos fazendo todas as medições para depois fixar tudo de uma vez. A chaminé tem 45,5. Sei que já contei para vocês antes, vamos colocar a chaminé na parede e então, para que vamos fazer uma estrutura embaixo? Pois bem, ficamos pensando e vamos colocá-la na parede. Mas como depois vai ter um revestimento, tivemos que deixar alguns centímetros a mais para esse revestimento. Não sabemos ao certo quanto deixar, pois ainda não sei qual revestimento será usado, apesar de ter uma ideia, nem a medida. Vamos deixar uma pequena margem e compensá-la com a nova estrutura que montaremos. Depois precisamos colocar alguns parafusos para a chaminé ficar um pouco para fora. Não quero que fique tão solta, então a ideia é que fique presa em algum lugar. Para garantir total segurança não seria necessário, mas fazemos assim para ter certeza. Estamos um pouquinho deprimidas agora e é que estamos precisando de canais. E aqui onde estamos não tem nenhum lugar que venda, porque não vendem nada de estruturas de drywall. Teríamos que ir para cidades mais distantes de carro e perder muito tempo, nem sei que horas são. É que não se avança, não se avança. Bom, já se passaram 5 horas desde que saímos esta manhã e já temos os canais por aqui. Foi muito difícil porque tivemos que ir não para o vilarejo ao lado, mas para o fim do mundo para comprá-las porque não tinha em lugar nenhum. Então finalmente conseguimos. São 5 da tarde, quase dá para juntar o café depois do almoço com o da tarde, porque a gente comeu em um lugar de fast food e ficou mais ou menos 2 horas na fila. Então vamos continuar de onde paramos. De rápido, não teve nada. Como eu estava dizendo, com a pouca luz que resta, vou mostrar para vocês. E é que na parte de baixo não vamos fazer furos no chão, porque não queremos danificar o piso, então para isso vamos usar fita dupla face justamente por esse motivo. É o que eu explicava para vocês, que isso aqui fica para fora, está projetado para fora e está unido com a parte vertical. Vou colocar essa fita dupla face aqui. Para garantir totalmente que isso não vai se mover, o que colamos com fita, vamos colocar algumas travessas para fazer pressão contra a parede. Está ficando super escuro, mal dá para enxergar agora. Vamos colocar este, que é o que vai aqui, mas em cima, digamos, vamos colocar assim bem no alto, para que a gente possa colocar os montantes. É a primeira vez que montamos essa estrutura, então se houver algum erro, fui eu quem fiz o nicho da cozinha. Bom, eu também já mexi com drywall, mas fiz só a lareira da minha avó e só. Não lembro de mais nada. Deve ter algo, mas não lembro. Mas mesmo assim é a primeira estrutura. Já faz um tempinho que estamos empacados aqui com as medidas e é que precisamos medir a televisão e a lareira. A televisão já está, tivemos que centralizá-la porque não sei em que momento ela ficou desalinhada e já não estava no centro, estava 1 centímetro fora, então tivemos que centralizá-la de novo. Para fixar o ferro na parede deve-se deixar uma margem que será a placa de drywall. 1 mais 200 com mais 2 são 203. A luz se fez de repente e é que Ivan teve uma ideia maravilhosa, grande cabeça, grande talento, né? Como dizem. A questão é que já demos a margem, 200 mais 2 de margem, e do outro lado o mesmo. Digamos que se isso vier por aqui e a placa vai vir aqui, vamos deixar esse espaço? Isso não, eu acho que está bom, porque se você tiver que colocar, pelo menos que consiga colocar um dedo e abrir, né? Isso, se vocês repararem, é o que eu estava explicando. O drywall vai ser fixado aqui, então se a televisão for essa linha aqui, vamos ter uma pequena margem para poder colocar a mão e conseguir mexer. Se for necessário ter uma pequena margem, digamos, para poder acessar o fundo, então deixamos cerca de 2 centímetros.
bate aqui. Estamos retirando todos os parafusos, colocando a bucha mais para dentro e parafusando novamente. Bom, estrutura básica feita. A verdade é que estamos impressionadas porque chegamos às 5, são 7 da tarde, fim de tarde e já terminamos. A que fica na parede era a que mais preocupava porque amanhã é domingo. E o que acontece aos domingos, Ivan? Não pode fazer barulho, então começamos a furar aqui e pronto. E fizemos toda a estrutura, demoramos pouco. Pensávamos que seria mais difícil, mas não é. O complicado é tirar todas as medidas, encaixar tudo e centralizar bem a televisão. Essa é a parte mais difícil, o resto é furar e parafusar, furar e parafusar. E agora falta a externa, que é a que fica por fora, digamos, esse pedacinho aqui para apoiar a lareira, mas achamos que isso vai ser fácil. Bom, você está falando com um especialista que fez o nicho da cozinha. Ivana enfrentou todos os problemas possíveis com o nicho, então... Está fácil, amanhã fica pronto. E agora continuamos com a montagem da estrutura na parte de fora, como já contei para vocês ontem. Eu vou e compro um tripé para o celular e ele não grava na vertical, estou tendo que colocar uma fita aqui para prender, que absurdo as dificuldades que a gente tem que passar para gravar, né? Assim, por lógica, o que estamos fazendo é, se temos uma viga na parede, colocamos outra na frente. E isso que vocês estão vendo aqui vai ser o drywall, deixa eu ver se tem um pedacinho, então quando colocarmos o drywall aqui. Imaginem que isso é a placa inteira, então ela poderá cobrir toda essa parte e exatamente igual na parte inferior. Bom, e reparem que maravilha, está linda, não dá para ver nada, mas vocês já podem imaginar... Isso aqui ainda não está terminado, são só 4 ferros. Já consigo imaginar, e é bom. Alguns detalhes importantes. Os reforços que colocamos aqui na frente, também colocamos nas laterais, reforços aqui para poder colocar as placas, digamos que assim, e em cima também os reforços. Isso aqui ficou bem firme, não se mexe. Sim, agora vamos testar a chaminé, porque parafusamos tudo, mas ainda não testamos na chaminé. Mas tudo bem, temos fé de que vai dar certo. Não, na verdade não. Quando a luz, até natural, bate nelas, elas se iluminam. Nossa, que legal! Uau, é incrível! Espera um pouco, estou aproveitando, curtindo esse momento. Um momento, por favor. A manhã toda esperando por esse momento. Beleza, momento épico, vamos ver se entra. Momento, música épica. Ai, por favor, não, que lindo, ai, uau, eu encaixei, né? Vamos fazer as coisas direito? Vamos baixar a persianinha e acender a lareira. Ai, por favor, que espetáculo, claro que tem tanta sujeira aqui que não dá para fechar, olha só que bonito, e ainda falta o vidro, né? Mas que coisa linda, parece até de verdade. Ai. Bom, o vermelho é mais bonito, né? Depois explico isso para vocês, mas eu gostava dessa lareira porque ela fingia que os troncos estavam queimando. A de pedrinhas não está ruim, mas eu acho que essa é o máximo. Sim, a de pedrinhas eu acho mais artificial, não acho que fique tão bonita quanto os tronquinhos. Bom, vou mostrar de perto para vocês. Reparem que parece que os troncos estão queimando mesmo, é super autêntico. A questão é que agora não está saindo calor, mas um dos motivos pelos quais eu escolhi uma que tivesse calor frontal é porque, como não tem aquecimento neste apartamento, se a gente vier no inverno, podemos ligar e ficar quentinhas na sala de jantar. A sala de jantar é o coração da casa, pois liga a cozinha aos quartos. Então, com isso e um radiador extra naquela área ali, acho que já era suficiente, não precisava colocar radiadores elétricos aqui. Vocês estão se perguntando quanto consome este aqui? Ele consome mais ou menos o mesmo que outros similares. Perguntei para o meu pai para fazer cálculos e números e ele me disse que só a tela consumia bem pouquinho.
Se não ligar o aquecedor, consome quase nada, nem chega ao gasto de uma lâmpada, ele disse. Então só a telinha consome bem pouquinho. Mas aqui já coloca uma mão e queima, viu? Uau, é que esquenta muito. Agora, quanto está de temperatura? 83 Fahrenheit, mas enfim, não sei do que é. Na verdade, o vermelho talvez seja o mais bonito, né? Qual era o outro mesmo? Esse que é mais... Bom, esse é alaranjado, o alaranjado é o que mais aparece, viu? Também te digo. Esse é muito do Harry Potter, o que mais aparece é esse. Ai, que bonito! Minha avó vai se maravilhar ao ver. Super preparada para continuar. Por um lado, eu tenho isso aqui que poderia continuar, mas prometi ao Ivan que não continuaria se ele não estivesse, porque ele fica animado em terminar junto. Bem, tem outra coisa que ficou pela metade e com certeza vocês lembram que foi o fosso daqui. É como uma espécie de guia que se coloca bem no canto e, bom, coloca-se a massa de drywall e faz o canto perfeito. Comprei para cima e para baixo. Vou colocar isso aqui em toda essa estrutura e também vou tampar os buraquinhos porque tem bastante buraquinho dos parafusos. Já passei a primeira demão nesse pedacinho aqui, agora falta aquele ali, isso aqui eu já terminei. Não lembrava desse trecho. Preciso fazer a estrutura, não só passar a massa, mas realmente construir. Certo, já terminei toda a parte de fora até o canto. Não vou usar a fita comum, vou usar essa que tem o perfil metálico. Já mostramos isso várias vezes, não sei se foi aqui no apartamento também. E é que você coloca isso assim para dentro e faz como se fosse um tipo de reforço. E vou colocar isso assim, porque se vocês repararem, contra a parede tem alguns pedaços onde tem bastante buraquinho. Então se eu colocar uma fita normal, provavelmente o canto não vai ficar perfeito. Tentamos colar o máximo possível, mas fizemos o que deu e em algumas áreas ficaram alguns buraquinhos. A única diferença é que essa fita é mais cara do que a normal, mas acho que com a que eu tenho aqui, que já comprei, para outra coisa. Não sei se para esse rebaixo ou para outra coisa que eu tinha em mente, acho que vai dar, então vou testar. Primeiro colocamos a massa, depois fazemos a dobra, colocamos e passamos massa por cima de novo, depois lixamos e damos a segunda demão. Colocar drywall eu não acho difícil, porém, na hora de passar a massa, realmente é um pouco mais complicado. Ficar perfeito não é algo que você costuma fazer. Nossa! Bom, já faz um tempinho que estou aqui e eu experimentei com a outra fita porque fiquei sem essa por aqui e ficou muito bom. Francamente, achei que ia ser mais difícil porque como não tem a borda metálica, achei que ia afundar naquele buraquinho que tem ali. Mas ficou muito bom, então vou continuar fazendo com essa fita porque está ficando realmente muito bom. Mas uma coisa que percebi é que o melhor para colar a fita é colocar alguns montinhos de massa de drywall. Fazem-se alguns montinhos, espalha, mas mantém uma camada grossa. Porque assim, quando você vai puxando, já aproveita e cobre com a primeira demão. Se você colocar uma camada muito fina, pode ser que ela se solte de alguns buraquinhos e tal. E também você tem que passar outra demão por cima. Então fazendo isso, eu acho que a gente avança ainda mais rápido. Antes de passar a segunda demão em todo esse rebaixo que vai ter que lixar e tudo mais e passar a segunda demão e todo esse processo,
Então o que eu vou fazer é continuar com esse pedacinho aqui, então vou preparar os pedaços de drywall que vão ali. Já fiz alguns testes, não sei se tenho todo o material que precisaria, mas vamos tentar nos virar com o que temos. Tenho um pedaço aqui que serve. Podia ter trazido algo para marcar, sou idiota? Obrigada. Vamos ver agora onde tem que colocar o outro guia. Os ângulos são os mais difíceis de cortar, são mais duros. Já estou um pouco desesperada, para ser sincera, não vou negar, não tenho jeito para falar de forma educada, de segurar esse maldito ferro sem que ninguém me ajude. Ele cai para baixo, começo a ficar nervosa e, bom, é um desastre total. Tenho que segurar pelo outro lado e quando fiz isso com a minha mãe, ela segurava aqui e eu parafusava do outro lado. Mas sozinha não dá para segurar e parafusar e toda essa porcaria já. No final, vou ter que fazer um furo e vou ter que colocar com o furinho, coisa que não é o ideal. Mas não tô nem aí, não tô nem aí. Consegui. Quase peguei e joguei pela janela, mas... Ai, bom, já tá faltando menos. Antes de continuar, vamos conferir se a história está ficando boa, porque senão vem um momento crucial, a colocação definitiva. Vamos parafusar, vamos lá, se ficar bom, claro. Está ficando muito, muito bom. Fiquei muito nervosa, mas no final consegui fazer os furos e depois parafusar. A única coisa que faltaria seria a pequena borda que vai por cima, que tem em todo o teto. Então eu encontrei uns pedaços de drywall e vamos montar agora e depois preparamos a comida. Por isso eu odeio lixar. Por causa da sujeira e porque as mudanças quase não aparecem, mal dá para perceber. É um trabalho que você se mata fazendo e ainda por cima, a olho nu, é quase imperceptível. Ai, fico cansada e só fiz uma parede enquanto converso com vocês. Vou descansando, né? Mas estou lixando as que já tenho porque vou limpar e passar a segunda demão. Junto com isso aqui, que já está tudo colado, e o pedacinho que faltava, que fizemos antes. Quando eu passar a segunda demão naquela, vou passar a primeira nessa.